Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja. Obrigado pelos nossos irmãos, nossos ajudadores, intercessores. Ó Deus, obrigado pela Tua mão estendida sobre nós. Continua conosco, Senhor, nos dando a Tua graça, a Tua direção e paz. Amado Senhor, abençoa o Teu povo na cidade, o Teu povo no campo. Guarda, Senhor, as criancinhas, a juventude, as famílias, os idosos. Abençoa os viúvos, as viúvas, os órfãos, os necessitados. Socorre os enfermos, ó Deus, socorre os feridos. Socorre os feridos espirituais, meu Senhor. Aqueles que erraram, pecaram, entristeceram, estão feridos. Aqueles que foram acusados, que foram traídos, que foram oprimidos, estão feridos. Socorre os feridos, ó Pai. Levanta os caídos, socorre os feridos, faz maravilhas no seio da igreja. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, iniciada em 1988 e mantida até hoje pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Já tivemos várias turmas, formamos várias turmas, além dos trabalhos comuns, além dos seminários comuns, as nossas turmas teológicas. Atualmente com a turma teológica Pastor Francisco Guedes de Araújo. O primeiro pastor da igreja, foi fundador e pastor da primeira igreja batista em Igreja Portugal, vizinho à minha casa, onde eu estou servindo ao Senhor com muita satisfação, com muita alegria, e com muita gratidão, porque me receberam ali, parece que 54 anos da minha vida eu estava com eles. Então, meus amados irmãos, é uma bênção a gente fazer a obra de Deus, servir ao Senhor, bendizer o Senhor, e eu faço isto com muita alegria. O nosso texto hoje, meus irmãos, Oséias, capítulo 4, versículos 6 a 16. E aqui, chumbo grosso vindo de Deus. Profeta Oséias, cheio da graça, cheio do poder, cheio de autoridade, tinha que expor, como expôs aqui, a situação do Reino do Norte. Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comam da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-los-ei, segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa de suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta a sua madeira e a vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras também adulteram.
Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, e não jureis, dizendo, vive o Senhor, porque como a novilha obstinada se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Louvado seja Deus. Bendito o Senhor, Pai Santo que estás nos céus. Nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor. Lemos a tua palavra e pedimos, ó Deus, dá-nos a graça, o entendimento e a condição, a capacidade, Senhor, para ajudar os nossos amados irmãos que estão começando. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, hoje existem uma terminologia que muitos de vocês conhecem, a terminologia que é chamada, um termo da coisa utilizada, que é sincretismo. O que é sincretismo no Brasil, por exemplo? Sincretismo no Brasil é dizer que a Iemanjá representa uma entidade do mundo espiritualista. No meio cristão idólatra, ela seria a mãe de Jesus. E isso é mais uma mentira de Satanás. A mãe de Jesus é Maria. E Maria era a santa de Deus, a serva de Deus, e o diabo não tem nenhuma influência sobre Maria. Infelizmente, tomou o nome emprestado e os filhos dele, os malignos filhos dele, fizeram da mãe de Jesus, do nome de Maria, uma mercadoria para comercializar e se prostituir. Por que eu estou falando de sincretismo? Porque quando Israel se dividiu, 10 tribos formando o reino do norte, 2 tribos formando o reino de Judá, houve este sincretismo. Houve um sincretismo. Os sacerdotes de Betel confiavam numa tradição. Todo mundo que lê a Bíblia sabe que Betel foi um lugar maravilhoso das experiências de Jacó. Agora, a experiência de Jacó não ia servir para os seus filhos. Experiência é uma coisa pessoal. A experiência de Jacó não ia resolver o problema de seus netos, bisnetos, tetranetos. A experiência que eu tenho com Deus não vai beneficiar minha família. No aspecto de, o pai era fiel, então vamos deixar aqui, ele vai beneficiar-se aqui, vai herdar a fidelidade. Fidelidade não se herda. Fidelidade é um resultado da comunhão com Deus. O Senhor determinou que pela infidelidade de Salomão o reino fosse dividido. Salomão trocou o Senhor pelos ídolos e Deus trocou um soldado pelo príncipe. O filho de Salomão ficou com 2 tribos. Claro que era uma grandeza, a tribo de Judá, a tribo da bênção, a tribo da promessa, a tribo da esperança. Mas o soldado do Salomão, o Jeroboão, ficou com 10 tribos. Deus faz isto. Quando eles estavam fortalecidos como reino dividido lá em Betel, Israel, reino do norte, aí eles desprezaram a lei de Deus,
desprezaram o santuário, desprezaram todos os ritos da lei de Moisés e fizeram um culto particular, um sincretismo satânico, e os sacerdotes vestiam-se como sacerdotes de Deus e se prostituíam. Usavam textos como os padres usam a Bíblia e se prostituíam. Ensinava a prostituição religiosa. Prostituição religiosa é devoção. Toda devoção é prostituição religiosa. Quem abandona a leitura da Bíblia Sagrada para ir falar com animais de escultura é prostituta espiritual, é prostituto espiritual, é sincretismo desgraçado, sincretismo maligno. E Israel fez isto no 9º século antes de Cristo. Aquele sincretismo, aquelas práticas, levou o povo a um estado de miséria espiritual e também miséria moral, porque lá no Reino do Norte, a maioria dos reis eram assassinados. A maioria dos reis eram assassinados, porque sincretismo, feitiçaria, idolatria não tem compromisso com fidelidade, não tem compromisso com lealdade, não tem compromisso com obediência, não tem compromisso com ética, não tem compromisso com testemunho. Então o profeta Oséias pegou aqui leve para a desgraça que acontecia lá. Oséias até que pegou leve. Aqui nesta leitura diz: meu povo foi destruído. Ele não estava vendo mais nada que prestasse naquele lugar. Não era, meu povo está sofrendo, meu povo está fraquinho, está enfraquecendo. Não, o povo tinha sido, como o povo de Deus, ele não existia mais. Existia como filho de Jacó, existia como filho de Israel, existia como descendência de Abraão, mas uma descendência desleal, uma descendência sem futuro, uma descendência perversa, uma descendência corrompida, uma descendência que servia a Satanás e não a Deus. Então o profeta começa essa leitura que eu fiz, dizendo: meu povo foi destruído. O que faltou para o povo que ele foi destruído? Faltou conhecimento de Deus, faltou conhecer e honrar o Senhor, faltou conhecer e servir a Deus. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, o conhecimento da palavra, o conhecimento da aliança. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Aqui é ele atribuindo ao rei, à nação, ao sacerdócio, todo o sistema. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Estava lançada a maldição. Esqueceram de Deus, abandonaram a Deus, serão abandonados. No versículo 7 diz: como eles se multiplicaram, assim multiplicou o pecado. Se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Houve multiplicação, o reino prosperou, cresceu. Imagina o Onri, o pai do Acabe, comprou uma vasta fazenda e construiu uma cidade projetada praticamente. Para a época,
a cidade de Samaria. A cidade de Samaria foi construída pelo pai do Acabe, porque tinha dinheiro, tinha grandeza, tinha poder, a nação estava bem. Ele, parece-me que foi o quarto rei do Reino do Norte. Agora, esqueceram de Deus e adotaram Baal. E Deus disse: eu esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim se multiplicou o mal. Mudarei a sua honra em vergonha. Serão envergonhados, arruinados. Comem da oferta do pecado do meu povo. A linguagem é perfeita, porque eles usavam do jeito que todo bandido hoje, não me refiro a bandido do vício, bandido, me refiro a religioso perverso. Todo bandido, todo pervertido que funda a igreja, hoje, fundando a igreja, para tomar do povo, todos os perversos põe em primeiro lugar oferta e dízimos. E dízimos, os ímpios têm a pastoral do dízimo. Pastoral do dízimo. Os ímpios, o sujeito se sente cristão, se diz cristão, se acha fiel e vai levar o dízimo das escrituras sagradas para o Satanás da província, o Satanás do município, o padroeiro, a padroeira, o Satanás da província. Lá eles faziam isto. Ensinavam o povo a errar, a pecar, servindo, se prostituindo literal e espiritualmente, e ensinando a fidelidade do dízimo, a fidelidade das ofertas, a fidelidade dos holocaustos. Aí o sujeito atolava o pé na jaca do pecado, aí ia levar cordeiro para o sacerdote abater e fazer uma reconciliação com nada, porque eles estavam era na prática permanente da corrupção, da maldade. Por isso o profeta diz: comem da oferta do pecado do meu povo, e pela transgressão deste povo tem desejo ardente. Eu conheci um cidadão muito engraçado. Ele tinha um neto que abandonou a igreja para bater bola no tempo que era proibido. E ele dizia: vai pecar, neguinho. Vai pecar, neguinho. Você nem aproveita a vida na igreja, nem serve a Deus, nem serve ao mundo. Porque o neguinho a única coisa que fez o neguinho sair da congregação é porque ele gostava de bater bola. E na época, os pastores não ensinavam a palavra, não davam liberdade a ninguém, e o neguinho estava em franca desobediência, batendo o racha. Aqui, esses sacerdotes nojentos, só faltava mandar o povo ir pecar. Só faltava agenciar o pecado, porque quanto mais o povo pecava, mais eles teriam benefício com os sacrifícios. Era sacrifícios holocaustos, sacrifícios pacíficos, ofertas pelos votos e tal. Explorava o povo pecador, homens e mulheres sem juízo, que iam pela cabeça dos sacerdotes corruptos. Por isso a palavra tão dura. O profeta de Deus diz, no versículo 9, diz: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote amaldiçoado. Serão castigados segundo os seus caminhos e dar-lhe a recompensa de suas obras. Aí vem
os problemas. Versículo 10. Vão comer, mas não vão se fartar. Vão se entregar à luxúria, vão casar, vão gerar, mas não vão ser abençoados. Vão casar, vão multiplicar, vai nascer os filhos, mas não terão a bênção de Deus. O Senhor diz, esqueceram de mim, me esquecerei de teus filhos. A luxúria e o vinho e o mosto tira o entendimento. Versículo 11. E aqui no versículo 12 diz, o meu povo consulta a sua madeira. As imagens de escultura. E a vara lhe responde. No lugar deles receber a bênção de Deus, viera a maldição. Porque eles tinham, não era ignorância, era rejeição. Rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a orientação divina, rejeitaram a revelação divina para servir o sistema de Baal. No versículo 13 diz, sacrificam sobre os cumes dos montes. Nos cumes dos montes, chamados nas Bíblias antigas, chamados de altos, eles tinham lugares arborizados e espaço, do jeito que as sociedades progressivas de vagabundagem têm, praças destinadas à prostituição e à droga. Na Europa tem, na América do Norte deve ter, não sei onde tem. Aqui estão querendo botar praça, ali na polícia não entra. No Rio de Janeiro, Brizola fez isto nos anos 80. Polícia não entra, porque o povo sabe se virar. Deixou todo mundo na mão do tráfico, na mão dos criminosos, e ninguém mais teve paz. Eles lá tinham o lugar arborizado, tudo muito bem cuidado, para o povo pecar. Para o povo pecar. Aí Deus diz, sabe o que vai acontecer? As filhas deles também vão ser prostitutas. As noras deles também vão ser prostitutas. Deus amaldiçoou os sacerdotes. Todo sacerdote no Antigo Testamento, a maioria esmagadora eram casados, tinham família. E Deus disse, as filhas deles vão ser prostitutas e as noras também. Ou seja, sacerdote cheio de galhas e os filhos deles também galhados. Porque Deus não se deixa escarnecer. O versículo 14, Deus diz, não castigarei as filhas quando se prostituem, e nem as noras, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam. Tal povo, tal sacerdote, tal povo. Aí no versículo 15, meus amados irmãos, diz, ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não contamine o reino de Judá. Israel, você já escolheu, você já está arruinado. Israel, reino do norte. Não contamine Judá, e não venha a Gilgal atrás de bênção. Não venha, não suba a Bet-Aven atrás de bênção. Não jure dizendo assim vive o Senhor. Perder o direito de adorar no santuário. Perder o direito de jurar em nome do Senhor. Perder o direito, porque Deus não tolera infidelidade e prostituição religiosa. A prostituição literal, até que Deus perdoa. Mas quem substitui Deus por uma desgraça que o ferreiro fez, quem prefere o santo que o ourives fez, que o ferreiro fez, que o carpinteiro fez, que o pedreiro fez, já está amaldiçoado. Está aqui na palavra.
o sermão é duro. Imagina no século V, no século VI, no século VII e VIII a.C. A linguagem é terrível, porque a infidelidade era cruel. Vamos fazer a oração pelo memorial. E a minha palavra de gratidão a todos os meus irmãos que nos ajudam. E o meu pedido de oração e socorro. Orem por nós, orem por este trabalho, para Deus nos dar outros ajudadores em substituição aos que empobreceram, saíram ou morreram. Querido Deus, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo, nos dando entendimento, Senhor, da palavra santa e a unção do Teu Espírito para ouvir a Tua voz e proclamar o Teu Evangelho, a Tua palavra, o Teu conselho. Deus misericordioso, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia desta nação, tem misericórdia de cada família, socorre os que estão enfermos, os que estão feridos, e salva almas para o Teu reino, Pai. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Este memorial da oração contempla cada vida, cada família, cada servo Teu. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós Te pedimos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.